palavra de encorajamento para levantar aquela pessoa e tirar ela daquela situação. Quantas das vezes, pessoas que muitas das vezes, com falta de sabedoria, de prudência, de vigilância, tomam uma atitude grosseira, tão rude, tão áspera, e aquela pessoa que às vezes ia congregar na nossa igreja vai embora, nunca mais volta. Me lembro que aconteceu aqui na igreja. Entrou um rapaz com a sua namorada aqui na nossa igreja. Eu não sou acostumado a falar de igreja dos outros, gosto de falar muito da minha. A dos outros, cada um tem os seus problemas, mas eu gosto de falar muito da minha. E a sua namorada colocou a cabeça sobre os seus ombros. Aconteceu na nossa igreja. E uma irmã levantou, e a igreja estava cheia no domingo, foi no ombro dela e falou assim: jovem, bateu, você não me leva a mão não, mas aqui não é para isso. Você está fazendo isso aí no lugar errado. E a jovem, foi a primeira vez que ela entrou pelas essas portas. A jovem levantou com seu namorado, virou para o jovem que tinha lutado para trazer aquela jovem para a igreja. Ela virou para ele e falou assim: eu nunca mais coloco os pés aí dentro. Então aqui é um lugar aonde que você tem que sair melhor do que você entrou. Aí você fala assim: meu irmão, pastor, o senhor falou que a palavra tem que constranger, a palavra tem que gerar em mim arrependimento. Sim, mas você, no meio de tudo isso, você tem que entender que o amor de Deus, ela é derramado através de nós, para que nós não viemos ser condenados com o mundo. O constrangimento e o arrependimento gera a nós salvação e vida eterna, não é para a nossa condenação. E você vai entender nessa noite por que eu quero que você saia daqui armado. Porque o nosso adversário, ele usa os instrumentos da obra da carne para nos afastar da comunhão com o Espírito Santo. A mansidão é um estado de espírito em que a pessoa tem um domínio sobre as suas emoções, e o destempero causado por momentos de caos e tribulação, produzido por uma atitude de calma. No meio do caos e no meio da tribulação, quando eu sou uma pessoa mansa e humilde, me produz uma atitude de calma, de humildade, de paciência. Eu quero te chamar a atenção que a humildade, a mansidão, ela é interligada com a humildade. Você fala assim: meu pastor, eu sou manso. Mas se você não for humilde, você não é manso. Porque a mansidão, ela te coloca um freio. Eu tenho um colega, ele tem um problema muito sério. Ele não é cristão, ele é ímpio. Quando ele tomava um copo de cerveja, olha o que acontecia com ele: um copo tirava a trava de segurança que havia dentro dele. E ele falava tudo aquilo que ele pensava, que ele imaginava, só com um copo de cerveja ele alucinava. E às vezes no meu trabalho eu parava assim: rapaz, você bebeu? Ele falou assim mesmo: como é que você sabe? Eu só tomei um gole. Aí eu falei assim: não, cara, porque você está totalmente diferente, até o seu comportamento, o seu gesto. E ele ficava revoltado com isso, porque eu percebia na hora. Você está agindo de uma forma insensata, você está sendo imprudente. E ele olhava para mim, ficava olhando, e eu falava: rapaz, você tem que vigiar. Quando nós não somos mansos, a trava de segurança é tirada de nós, e falamos coisas que não devemos fazer, e agimos de uma forma como nós não deveríamos agir. A mansidão, ela é uma arma contra as adversidades que o adversário muitas das vezes coloca no nosso caminho. E qual é a adversidade? É quando uma palavra vem ao nosso encontro para tentar nos destruir, e nós vamos nos rebater a ela, porque no Antigo Testamento diz o seguinte: olho por olho e dente quem fere. Mas no Novo Testamento o Senhor fala o seguinte: que se te bater numa face, você faz o quê? Dá outra.
E isso é mansidão. É você ter um domínio. Na hora da adversidade, o seu comportamento, a sua forma de agir é completamente diferente de uma sociedade que quer mais ferir, que quer mais rebater e quer agir de uma forma tremenda. Totalmente diferente. Os mansos de coração não se opõem à direção imposta por Deus na sua vida, mas têm prazer em fazer a vontade do Senhor. O que o exercita a mansidão tem o domínio próprio, o controle a si em seus impulsos e o rompante da ira, dando lugar à humildade. Entenda uma coisa, meu amado irmão, na hora que eu vou tomar uma atitude completamente diferente ou impulsionado pelos meus próprios impulsos, desejos, a mansidão ela me coloca aquela trava de segurança, o domínio. Para aí, não é bem assim, não é desse jeito, calma. É assim que funciona. Por isso que eu estou te dizendo que a mansidão ela é uma arma. Ela é a manifestação do fruto do Espírito. E é isso que nós temos que aprender. Diz que o homem poderoso não é aquele que exerce domínio sobre as outras pessoas, mas é aquele homem que exerce domínio em si próprio. Ele sabe se controlar no meio de um caos. Ele sabe se manter sóbrio no meio da adversidade. E mansidão, ela é algo tão tremendo. É muito comum que deixemos os nossos instintos, emoções e desejos de nós sobressair sobre pessoas que em muitos momentos tentaram de alguma forma nos humilhar. Quem nunca rebateu, a pessoa te ofender e você não dá uma resposta? Quero trazer um cara que está sempre na mídia, né? Bolsonaro. Ô meu pai, é o toma lá da cá. Não perde tempo. Você fala uma coisa, ele já joga logo. Ele não perde tempo. Mas preste atenção. A pessoa me ofende. E se eu der uma palavra branda, a palavra de Deus diz o seguinte, que a palavra branda desvia o furor, mas a dura ressuscita a ira. Muitas das vezes nós estamos sendo provados em áreas da nossa vida que muitas das vezes nós não entendemos, nós não sabemos, nós não enxergamos. E se deixarmos sermos dominados pelos nossos impulsos, ou pelo sentimento da carne, ou pelos nossos próprios desejos, podemos correr o risco de perder a salvação, ou sermos desaprovados na hora que é para sermos aprovados. A mansidão, ela faz com que você, na hora da adversidade, sabe como se comportar diante dele. Não toma uma atitude louca, uma atitude insensata, ou coloca os pés pelas mãos. É como você tomar uma fechada no carro, e se você for sair acelerando, eu vou bater na traseira dele, eu vou jogar o carro em cima dele, e você, sendo manso, jamais vai tomar essa atitude, porque você sabe que você vai colocar a sua vida em risco e a vida dos outros. Você vai saber se controlar, se dominar na hora da adversidade. E é difícil isso. Imagina quando uma pessoa é sanguínea. Eu sou muito sanguíneo. Sou. Ainda mais quando eu vejo uma pessoa sendo injustiçada. Na hora meu sangue ferve. Eu vou de 1 a 100 em milésimo de segundo. Eu não gosto de ver pessoas sendo injustiçadas. Mas a pessoa que é mansa, ela entende que a injustiça,
é um ato, muitas das vezes, que Deus permite que aquela pessoa passe para provar, através daquela pessoa, o amor dele para com ela. Aí você, como pode isso? Mostrando para aquela pessoa o quanto ele o ama e o quanto ele quer proteger. E o quanto Deus quer mostrar a justiça dele no meio daquela injustiça, agindo de uma forma totalmente diferente diante de uma sociedade. Não vai ter um advogado, não vai ter um juiz para sentenciar na hora da sua injustiça, mas ele vai se colocar como advogado e vai mudar a história daquela sentença. Me lembro muito bem, uma mulher me esperou durante uma semana, falou assim: eu vou humilhar aquele rapaz, porque falava que a minha voz entrava dentro da casa dela. Quando eu passava pela rua e passava pelo corredor da casa dela, ela falava que a minha voz entrava dentro da casa dela, roubava a paz, falava que surgia uma ira, uma revolta, um ódio tão grande. Ela falava que saía desesperada atrás de mim, mas ela não me via, não me enxergava. Falou que esperou durante uma semana. E ela em casa, vendo a televisão, sentada, em pleno sábado de manhã, falou assim mesmo: Senhor, esse rapaz, de quanto eu quero humilhar ele, nunca me fez nada de mal, passa aqui rindo, e a única coisa que me ofende tanto é que ele diz que Jesus me ama, só isso. E ela falando que ela estava assim mesmo sentada, falou assim: Senhor, se realmente o Senhor me ama, o Senhor está dizendo para mim que realmente me ama, então eu quero te aceitar. Falou que ela, sem falar com ninguém, botou a roupa no corpo, desceu a casa, desceu a rua, foi até uma igreja, e no meio do culto ela falou assim: eu quero aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Por causa de quê? Porque uma palavra, ela muda, ela faz diferença. Se a pessoa me tratar com uma determinada forma e eu for rebater a forma da qual aquela pessoa me tratou ou me falou comigo, eu estou me igualando igual a ela. Mas o manso não. O manso sabe que ele não quer perder aquela pessoa, ele quer ganhar. É totalmente diferente. A mansidão não quer saber se ele vai sofrer a justiça ou a injustiça. Ele quer saber que ele sempre vai ter uma palavra que vai mudar a história de alguém. Sempre. Sempre. O uso desse substantivo no Antigo Testamento transmite o conceito de submissão, paciência, em conexão com a humildade. É exatamente nesse sentido que essa palavra aparece em alguma referência, como no Salmo de número 22, versículo de número 26, e outros versículos, como Provérbio, capítulo de número 15, versículo de número 33, um exemplo de personagem bíblica que demonstrou mansidão foi quem? Moisés. Meu Deus, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu falasse assim: pode descer fogo mesmo, consome esse povo, que eu não aguento não. Eu estou falando a verdade. Uma hora o povo estava adorando, outra hora o povo estava perseguindo. Meteram a mão nas pedras para apedrejar Moisés. Diante do Mar Vermelho, foi uma maior confusão. Faraó atrás. Pensa que o povo chegou aí: Moisés, como é que vai ficar a situação? Nada, o povo, você trouxe a gente para morrer aqui em frente ao Mar Vermelho. O povo estava querendo lixar Moisés, mas Moisés, na maior mansidão, olha só, meus amados irmãos, um dos homens, o homem mais humilde, manso, estende o cajado, tocou nas águas, o mar se abriu. Mas na frente o povo se rebelia de novo por causa das águas, por causa da comida. Ele poderia ter pedido: Deus, desce agora, essa coluna de fogo consome todo mundo. Mas não, ele enxergou uma forma totalmente diferente. O manso é assim, ele enxerga uma forma totalmente diferente. Não tem aquela hora que a confusão está comendo dentro de casa, a mulher querendo matar o marido, né, Claudinha? Estrangular.
o marido querendo matar a mulher, e no meio do caos, no meio daquela confusão, aí vem a menininha, segura da barra de papai, barra da mamãe, e fala: vocês são tão lindos, o amor de vocês dois são tão perfeitos. Acabou a confusão. Uma palavra de uma pessoa tão mansa, uma criança, muda a história. Daqui a pouco está aquele casal de joelho dobrado, chorando em lágrimas. O manso, ele não tem uma palavra que vai gerar uma guerra. O manso tem uma palavra que vai gerar paz sobre aquela vida que está no meio de um caos. Ser manso é suportar as afrontas, as aflições, como a ovelha muda que vai diante dos seus conquistadores, sem abrir a boca para murmurar. Me faz me lembrar, no ano de 2002, 2001 para 2002, eu estava sendo perseguido de uma forma muito terrível. E eu passei uma fase na minha época da minha vida que é chamada a fase da humilhação. É uma fase terrível, a fase da humilhação. Você não sabe se a franja do teu travesseiro saiu da máquina de lavar, porque está tão molhado por causa das suas lágrimas, ou se é as suas lágrimas que encharcou mesmo aquilo dali. Interessante que no ano de 2001, eu entrava na sala de uma pessoa e a pessoa me tratava com 5 pedras na mão. 5 pedras. Fez de tudo para me prejudicar, fez de tudo, mas em nenhum momento entrei na sala dele com uma palavra de derrota. Quando ele vinha com 5 pedras, eu vinha com uma palavra totalmente diferente. E numa discussão entre ele e eu, aí você: mas pastor, você está falando que você discutiu com ele? Eu discuti. Mas não foi uma discussão que gerasse revolta ou que desse motivo a ele para poder me prender, porque ele poderia me prender. E eu falei para ele o seguinte, e a discussão entre eu e ele, todo mundo ouvindo, e eu falei assim, ele falou assim: você tem que ser muito grato a mim. Eu falei assim: não, eu sou muito grato a Deus, mas o Senhor não. E eu nunca tinha tomado aquela atitude com ele. E ele levantando aos berros, gritando comigo. Aí ele falou assim: você tem que ser grato a mim. Aí eu falei assim: ao Senhor não, mas a Deus eu sou muito grato. E acho que era a terceira, a quarta vez eu tinha rebatido com ele a mesma coisa. E ele parou, respirou muito fundo, olhou para mim e falou assim: por que você tem que ser grato a Deus? Ele me fez essa pergunta, e eu não esperava. Em hipótese nenhuma, no meio daquele caos, ele me faria essa pergunta: por que você tem que ser grato a Deus? Aí eu falei para ele: eu sou grato a Deus, porque se o Senhor está sentado aí nessa cadeira, foi porque Deus te colocou, e por isso eu sou grato a Ele por ter te colocado aqui nessa cadeira. Rapidinho, acabou a contenda entre eu e ele, veio, me abraçou e falou assim: realmente, tem que ser grato a Deus por eu estar aqui mesmo. Então, comandante, eu reconheço que foi Ele que te colocou aqui dentro. Aleluia! Uma palavra mudou toda a história, um relacionamento que havia entre eu e ele, e tudo porque eu falava que eu era grato a Deus. A mansidão, ela vai te tirar você de grandes conflitos e de grande confusão. Você pode ter certeza. Quando aquela pessoa vier com 5 pedras na tua mão, nas mãos, para atacar em você, em vez de você pegar elas de volta e tacar naquela pessoa, a mansidão vai fazer você comportar de uma forma totalmente diferente, como você nunca imaginaria. E em vez de você perder aquela pessoa, você vai ganhar aquela pessoa para Cristo. Muitas mulheres estão deixando de ganhar os seus esposos,
porque não está sabendo ser mansa ou usar essa arma para poder ganhar ele para Cristo. Me faz me lembrar, já vou encerrar, a gente tem muitas coisas ainda para fazer aqui hoje. Tinha preparado um estudo aqui para até 00:30, 1h da manhã, para a gente ficar aqui tranquilo. Ó, o Ronaldão já está rindo ali, né, Ronaldão? Faz me lembrar, esposo da irmã, meu Deus, pensa num cara que era alcoólatra, era o esposo da irmã. Pensa num cara que deixava a irmã na prova, era o esposo dela. Em uma determinada fase do dia, chegando por volta de 2h, todo vomitado, entrou por dentro da casa, ele e o colega dele, senta aí que minha mulher vai preparar uma galinha. A mulher estava dormindo, foi lá, chamou ela, vem e prepara uma comida para mim, prepara uma galinha para mim e para meu amigo. Aquela mulher levantou sonolenta, foi no galinheiro pegar a galinha para matar para o marido. Se algumas irmãs falavam, faziam o contrário, né? Ao invés de matar a galinha, matava o marido, né? Essa é a realidade. Mas ela foi lá no galinheiro, despenou, preparou aquela galinha, botou na mesa e foi servir o seu esposo. E estava ele com um amigo dele, e o amigo cheirando aquele cheiro de galinha tão gostoso, tão bom. Falou, agora vamos comer. E ele olhando para a galinha sem falar nada. E ele falou assim, vamos embora comer. Não, nós não vamos comer essa galinha. E ele falou assim mesmo, e a mulher já olhando, falou assim, rapaz, tive o trabalho de matar a galinha, fazer agora o homem não quer mais comer a galinha, o que será que ele vai querer comer, né? Virou para sua esposa e falou assim, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que eu tenho feito com você, você não merece isso, e eu quero aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida. Uma atitude mansa mudou a história daquela vida. Vamos nos colocar de pé. Tinha preparado que os mansos herdarão a terra. O negócio é sério. A mansidão, ela te tira de problemas muito grandes. Às vezes estamos sendo testados pelas pessoas e nós não prestamos atenção sobre isso. A mansidão é o domínio próprio. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14:29. O homem que age com sabedoria tem mansidão em todas as suas atitudes. Olha como é que são as coisas. A humildade é entrelaçada com a mansidão. E não só ela, não. Eu aprendi que também a sabedoria está ligada com a mansidão. A pessoa mansa, quando você fala a ela, ela não te responde. Ela presta atenção naquilo que ela vai falar antes de dar resposta. Ela não responde precipitadamente, para não colocar ela em conflito, mas gerar paz. Se nessa noite está faltando em você mansidão, é necessário pedir a Deus, porque ela vai tirar você de grandes conflitos, de grande confusão, vai fazer você enxergar a pessoa de uma outra forma, ou vai levar você a uma outra realidade, ou outro conceito de vida. Se muitos homens também fossem mansos, não perderia seu casamento. Não perderia mesmo. Como demonstrando mansidão e o controle próprio, demonstrando a beleza do Espírito que está segundo a vontade de Deus. Assim, aquele que nos olha pode nos ver a transformação do Pai em nossas vidas, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4.
rapidamente. Quando Jesus estava sendo humilhado, ainda de pé, eu estou terminando em menos de 30 segundos. Estava sendo crucificado, humilhado e crucificado. Diante de tanta dor e sofrimento e injustiça, não perdeu o seu controle emocional. Isso é um fruto do Espírito. Podia ter pedido fogo do céu para descer e consumir todo mundo ali dentro, mas não fez nada disso. Manteve-se sóbrio. Manteve-se em um controle tremendo e total. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu sou grato por estarmos aqui nessa noite. E te pedimos, ó Deus, o teu grande e imenso amor, bondade e misericórdia. Pedimos demais a tua ajuda e a tua proteção. Somos gratos por tudo, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui. E o quanto precisamos melhorar, Senhor. Esses estudos que tu inspirou teu servo para que viesse colocar nos corações de vários pastores para poder falar sobre o fruto do teu Espírito Santo. Tenho plena convicção e certeza que não veio dele, mas foi o Senhor que colocou no coração do teu servo. Derrama sobre ele a tua graça. Pai, que a entrada do pastor Samuel e a saída dele venha a ser confirmado pelo Senhor. O Senhor possa abençoar, Senhor, a sua família de uma forma sobrenatural. E todos que estão aqui, Senhor, presentes, possam alcançar grandes coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Pastor Samuel.